Oi, gente! Como que vocês estão? Bora de aulão hoje? O tema vai ser o sentimento de insuficiência. Se você é aquela pessoa que sempre sente que é insuficiente nas suas relações, né? Ou seja, você sente que tudo que você faz ainda não é bom bastante, não é o suficiente para que você seja aceita, para que você seja amada, para que você seja validada, né? Se você sente que você sempre precisa se esforçar mais, fazer mais, se dedicar mais para a relação, como se você estivesse tentando aí, né, preencher um vazio, como se você estivesse tentando compensar esse sentimento, né, de que ser você realmente não é bom bastante. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Esse sentimento, gente, de insuficiência, ele já tem origem lá na nossa infância. Sim, né? O que eu sempre falo aqui para vocês, que 99% das nossas questões, dos nossos desafios, né, dos nossos sofrimentos, das nossas dores emocionais que a gente vivencia nas nossas relações, tem origem na nossa infância. Por isso que a gente sempre vai precisar, no nosso processo de autoconhecimento, de cura emocional, olhar para essa nossa versão criança ferida, né? E daí, gente, com o sentimento de insuficiência não é diferente. E nesse aulão aqui, quero explicar para vocês o que, que acontece de forma bem prática, da onde que vem essa sensação, né? Então imagina que quando você era criança, eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá? Mas vocês vão adaptando esses exemplos para a realidade de vocês, tá bem? Então imagina que você ali criancinha tinha um pai que era mais distante, né? Você tinha um pai que era mais frio, você tinha um pai que era ausente, tá? E daí pode ser que realmente o seu pai, você não conheceu ele, né? Ele realmente era ausente fisicamente, mas tem muitas pessoas que conviveram com o pai na infância, mas ele era mais ausente emocionalmente, tá? Então imagina você ali criancinha, né, com teu pai ali mais ausente emocionalmente. Imagina que a tua relação com seu pai não tinha ali uma troca, não tinha muitas conversas, enfim, né, você sentia ali que ele era distante. E daí a tua versão criança, ela não pensa assim, nossa, o meu pai, ele é indisponível. Não, a criança não pensa isso, né? A criança, ela vai pensar o quê? Veja bem, eu não sou o suficiente para o meu pai querer estar comigo. Então a criança, gente, ela ainda não tem esse discernimento, a criança ainda não tem esse poder de análise, né? O que ela vai entender é que a forma como os pais tratam ela, isso daí vai significar o quanto que ela merece ser amada, o quanto ela merece ser validada, o quanto ela tem de valor. Então, ela não consegue compreender que os comportamentos e as ações dos pais dela, né, dizem respeito a eles, as questões deles. Não. A criança associa os comportamentos dos pais e a forma como ela é tratada com a identidade dela, com aquilo que ela merece, né? Então, se o meu pai não faz questão de conversar comigo, se o meu pai não é carinhoso comigo, né? Se meu pai não é presente, não é porque ele é indisponível, a criança não entende isso. Não. Se meu pai não é presente é porque eu não sou o suficiente para ele querer estar comigo, para ele ficar. Pegando um outro exemplo, né? Se sua mãe, ela era muito crítica com você, né? Sempre fazia ali comentários de que o seu cabelo não estava bom, de que a sua roupa estava suja. Se sua mãe te criticava muito, né? Você não entende que a tua mãe era muito crítica, uma mulher muito crítica, uma mulher muito rígida, uma mulher que talvez tinha ali já uma baixa autoestima crônica, né? Não, a criança não compreende isso. O que a criança vai pensar? Se minha mãe está me criticando, é porque eu não tenho valor, é porque eu não sou o suficiente para ser valorizada, para ser aceita, para ser amada. Então vocês percebem, gente, que o sentimento de insuficiência que você tem nas suas relações amorosas hoje, ele vem lá de trás, vem dessa criança interior ferida,
né, que associou os comportamentos dos pais perante a ela com a sua própria identidade, com o seu próprio valor. E daí o que que acontece? Você vai ali para a fase adulta tentando reparar essa ferida emocional. Então, o que que você pensa? Né? Se meu pai ele foi ausente na minha infância, se ele foi indisponível, agora na minha fase adulta eu vou provar que eu sou o suficiente fazendo alguém ficar. E daí você pode ter essa tendência de se relacionar com pessoas que são indisponíveis, porque você acredita que se você conseguir convencer essa pessoa a entrar em um relacionamento com você, né? Daí, finalmente, você resolveu a tua ferida emocional. Então, se o meu pai era ausente na minha infância, agora eu preciso achar um homem que é ausente na minha vida adulta para eu conseguir reverter essa dor de não ter sido o suficiente para o meu pai ficar. Então, a gente vai tentar elaborar as nossas dores infantis nos nossos relacionamentos amorosos. Mas o que vocês precisam entender, gente, é que esse processo de cura, ele vai ser realizado a partir do seu autoconhecimento, em um processo terapêutico, e não dentro das suas relações amorosas necessariamente. Então, o processo seria, né, você olhar para sua criança interior e falar para ela: querida criança, você já é suficiente. Você não precisa provar mais nada. Você não precisa mais provar que você tem valor para ninguém. Querida criança, você não precisa mais tentar fazer uma pessoa indisponível ficar disponível para você. Isso não é o teu papel, né? Querida criança, você não precisa mais colocar muita energia, você não precisa mais se esforçar muito para ser escolhida. Não. Né? Quem enxerga o seu valor simplesmente te escolhe. Você não precisa se esforçar para isso. Você não precisa se esforçar para ser amada. Não, você já é digna de ser amada. Então perceba, gente, que o processo não é você querer fazer com que o outro fique disponível para você. O processo é você começar a amar a tua criança interior e começar a escolher, porque sim, você escolhe, né? Começar a escolher pessoas disponíveis. Então, ao invés de você querer mudar a pessoa, você simplesmente diz não para os indisponíveis e começa a escolher os disponíveis. Certo, gente? Faz sentido para vocês? Então, a criança interior, ela precisa ser ouvida. A sua criança interior, ela precisa começar a ser vista. Ela precisa começar a ser validada. Ela precisa começar a ser amada pela tua versão adulta. Então, muitas vezes a criança ela fica nesse lugar de dependência, de espera dos outros. Então, eu preciso encontrar alguém que vai me validar. Eu preciso encontrar alguém que vai me amar. Eu preciso encontrar o que me faltou na minha infância, nas minhas relações amorosas. E não, o processo é você começar a se entregar tudo isso. Ok, né? Os meus pais, eles tinham as dores deles, os meus pais tinham os padrões deles, os meus pais tinham as dificuldades deles e eles realmente não conseguiram me entregar tudo o que eu precisava. Não conseguiram me amar, me aceitar muitas vezes da forma que eu precisava ser amada e ser aceita. Ok, tá tudo bem. Agora, tudo isso que me faltou, eu mesma começo a me entregar. Entende, gente? Então, o processo, né, de cura, ele vai consistir em você se permitir sentir essas dores da infância. Não é sobre você fugir delas, né, não querer olhar para essas questões. Não. Olha de frente para tudo isso que está acontecendo dentro de você. Olha de frente para esse sentimento de insuficiência, né? Olha para esse sentimento de não se sentir valorizada nos seus relacionamentos. Olha de frente para tudo isso, sente essas dores, chora essas dores que estão dentro de você aí, às vezes há 20, 30, 40 anos. Então, chora essas dores. Realmente, a sua criança interior, ela pode estar muito ferida, então permita que a tua criança, né, coloque essas dores para fora e começa a acolher ela, né? Conversando com ela, querida criança, agora eu vejo a sua dor,
Eu sinto muito, né, querida criança, eu sei que te faltou muitas coisas, eu sei que muitas vezes você teve necessidades emocionais que seus pais não conseguiram atender, porque eles também estavam feridos, né? Afinal de contas, a gente só vai entregar para o outro aquilo que já existe dentro de nós. Se alguém não consegue nos entregar algo, é porque aquela pessoa não tem aquilo nem para ela, né? Quanto mais para entregar algo para o outro. E daí são vários processos, né, pra gente ir realizando, tá, gente? Depois eu posso gravar aí um aulão falando mais sobre essa relação com os nossos pais, porque é um assunto muito profundo, existem muitas camadas, mas o tema desse aulão de hoje é o sentimento de insuficiência, né? Quis trazer aí uma clareza para vocês começarem a compreender da onde que ele vem, né? Por que que esse sentimento existe dentro de você e o que que você precisa começar a fazer para transformar esse sentimento de insuficiência em suficiência, né? Para você começar a compreender de que sim, você já é o suficiente. Você não precisa querer se esforçar muito para provar o seu valor para os outros. Não, você já é o suficiente. E daí eu quero deixar aqui uma reflexão, gente, também, para vocês pensarem sobre isso hoje, né? Que esse aulão não seja simplesmente um amontoado de teoria para você, mas que você consiga realmente colocar em prática o que você escutou aqui hoje. Então, para você colocar em prática, né, se faça essa reflexão hoje. Pensa sobre isso hoje. Como que seria, como que eu me sentiria, né, se eu já sentisse que eu sou o suficiente? Como que seria se eu soltasse toda a minha necessidade de querer ser escolhida pelo outro? Como seria se eu soltasse essa necessidade de ter que provar o meu valor para o outro? Como que seria? E começa a sentir no seu corpo a sensação de já ser o suficiente, de já ser escolhida, de já ter valor. Então, lembra que eu falei para vocês que esse é um processo, né? A cura, ela vem do autoconhecimento, ela não vem do externo. Então, esse movimento precisa começar a vir de dentro para fora. É você que vai precisar começar a se sentir o suficiente, sentir que você já tem valor, né? E daí, se você sentir que é necessário, volta o áudio, escuta esse aulão de novo, né, para que você realmente consiga compreender essas informações, né? Eu falei aqui algumas frases que você já pode começar a falar para a tua criança interior para já iniciar nesse processo de cura emocional. Então, escuta novamente também essas frases, né, de cura para a criança interior e vai praticando essa sensação de que você não precisa provar mais nada para ninguém, porque você já é o suficiente. Você agora é a adulta que pode cuidar da sua criança interior. Agora você é a adulta que pode valorizar, amar, validar e aceitar a sua criança interior ferida que não se sentiu dessa forma. Tá bem? Então solta esses pesos, respira profundamente e dê continuidade no seu processo de aprender a se amar de forma prática no seu dia a dia. Espero que tenha feito sentido, gente. Até o nosso próximo aulão, com boas reflexões e até mais.